Eles são um verdadeiro acervo e guardam grande parte da nossa história. Podem ser interativos ou não, mas sempre acabam encantando as pessoas com sua riqueza. E hoje é o dia dele, Dia Mundial do Museu, tema do nosso programa de hoje. Hoje é quinta-feira, 18 de maio, e o Espaço PUC começa agora. Olá, quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E hoje a gente vai falar sobre a importância dos museus, né, Ana? Isso aí! Essa semana eu acompanhei o Circuito dos Museus, uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte que já está na sua 7ª edição. Muito legal! Nesse circuito, as crianças de escolas da rede municipal de ensino e também da rede particular podem conhecer vários museus, né? Podem sim. É uma oportunidade tanto para os estudantes. Vamos ver como foram as visitas das escolas ao Museu da PUC Minas e ao Museu Abílio Barreto. Acompanhe na reportagem. Verdadeiros acervos da nossa história. Locais que expõem os testemunhos materiais do homem e de tudo que o cerca. Todo mundo sabe da importância dos museus na formação de cidadãos, mas muitas vezes eles acabam sendo esquecidos e muito pouco explorados. Você, por exemplo, lembra a última vez que foi a um museu? Nunca frequentei, vim uma vez quando estava no ensino médio. Não assiduamente, mas eu tenho um costume assim de ir. Sim, eu frequento muito o Circuito da Praça da Liberdade, pelo menos anualmente. Não, de forma alguma. Não sei qual foi a última vez que eu fui. Pesquisa Frequência de Práticas Culturais do IPEA, lançada em 2014, mostra que cerca de 15% da população frequenta museus ou centros culturais no Brasil. Embora ainda seja uma parcela pequena, esse percentual vem aumentando. A pesquisa anterior, do ano de 2010, mostrava que apenas 7,4% da população frequentava os museus. Em sua 7ª edição, o Circuito dos Museus é fundamental e movimenta várias crianças da rede municipal de Belo Horizonte nos museus da capital toda. E agora eu estou aqui com o professor Gilmar, de História, professor da rede Marconi. Professor, por que é tão importante os alunos já entrarem em contato com o museu desde novinhos? Uma das funções da escola é promover a cidadania, né? A formação de cidadãos mais conscientes. Então, conhecer o passado da cidade, resgatar essa memória da cidade é importante, exatamente talvez até para repensar a história da cidade e que a cidade siga adiante, né, com a participação dos cidadãos. Então eu acho que o resgate da memória histórica da cidade de Belo Horizonte, né, e a visita aos museus está ligado a essa formação cidadã. Eu acho que não tem como a cidade seguir adiante sem conhecer o seu passado, né? Eu acho que isso é de suma importância e o papel da escola está aí também, nessa formação. O que você acha de visitar museu? Você gosta? Gosto, eu acho que é uma coisa muito importante, que faz a gente lembrar de como eram as coisas na cidade, no país antes. E o que você mais gostou aqui até agora? Eu acho que foi a sala de carnaval. Porque, mesmo eu não gostando muito de carnaval, ver como é que era antigamente foi um negócio bem interessante. Eu acho bem legal, porque a gente pode aprender sobre a história passada, o que a gente passou, nossos antepassados e tudo isso. Eu acho bem interessante. E no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas não foi diferente. O contato com a história da origem da humanidade fez sucesso entre as crianças. Conhecimento que encanta e transforma. O museu é legal, tem um monte de coisa assim que eu gosto, e dinossauros, essas coisas assim, eu gostava desde pequeno. Eu gostei a parte que fala sobre a Era do Gelo, porque mostra informações que eu sabia, mas sabia errado. Aí me explicou certinho. O contato que eles têm aqui é um contato empírico, eles têm a prática a favor deles. Eles veem o que eles já enxergam nos livros, só que graficamente. Então é uma grande vantagem estar aqui sentindo esse ambiente reproduzido. Os museus são mesmo muito importantes e uma ótima forma de adquirir conhecimento. Por isso, convidamos para participar do programa Rafael Schumacher, professor de História do Colégio Santa Maria, Unidade de Contagem.
Temos também no estúdio Gláucia Teixeira, membro da equipe gestora do projeto Circuito de Museus da Secretaria Municipal de Educação. Sejam todos muito bem-vindos. Gláucia, eu queria que você explicasse rapidinho pra gente como que funciona esse circuito que já vem há mais tempo, né? Isso. Primeiro, boa tarde. Bem, a Secretaria ela já desenvolvia visitas aos museus com seus estudantes, mas visitas pontuais. Então, né, viu-se ali a necessidade de potencializar essas visitas num desdobramento mesmo na sala de aula. Então, a ideia de se criar o circuito de museus. Então, em 2011 começou o Museu Histórico, o Circuito Histórico, o Circuito de Ciências e Tecnologia e o Circuito Artístico, aonde o professor desenvolvia um projeto e ele percorria com seus estudantes por 3 museus que estivessem discutindo aquela temática. Então, agora em 2017, né, com a aceitação dessa proposta, tanto pelos professores como os nossos parceiros, que são os espaços museais, nós já temos 9 circuitos temáticos para poder oferecer para os professores, para eles desenvolverem do panfleto? Sua prática em sala de aula. Porque são várias temáticas, como você estava falando, né? São divididas em 9? 9 temáticas, né? Que vai. Tem o circuito artístico, né? Que é o circuito de artes visuais, o circuito de arte brasileira. Tem o circuito História de Belo Horizonte, né? Que aí vai apoiar muitos professores que estão desenvolvendo essa temática. Tem o Esporte, Lazer e Memória, que começou conosco ano passado. Esse ano a gente está com um circuito novo, que é uma Imagem em Movimento, que surgiu a partir da demanda dos professores em discutir a linguagem audiovisual dentro da escola. Temos também o circuito de Ciências e Tecnologia, que é muito procurado também pelos professores. O circuito Território Negro e o circuito de mulheres, que também vem discutir toda a temática, que ela é pertinente dentro da escola, e os espaços, eles vão, dentro dos seus acervos, fazer essa mediação com os estudantes. É uma iniciativa muito interessante mesmo essa da Prefeitura, né? E, Rafael, como que a escola pode ajudar nesse papel de despertar o interesse dos alunos em visitar os museus? A escola é fundamental de dar o apoio para o professor desenvolver projetos, para levar o aluno, porque um grande desafio do professor é despertar o interesse do aluno pela matéria. E às vezes o dia a dia da sala de aula, aquela matéria, naquela formalidade, é fundamental para o aluno poder perceber a matéria saindo do livro, tomando a vida real. E o museu é o espaço fantástico, onde que você tem o exemplo vivo daquilo que você está vendo nos livros, em teoria. É o que o professor falou ali, né? Sim. A experiência. A experiência viva, né? Viva. E você é professor de História, a gente viu, História realmente é uma disciplina que tem muito a ver com o museu. Sim. Mas não se restringe à História, né? Não, inclusive trabalhos interdisciplinares são fundamentais. Um exemplo, o 6º ano, você pode conjugar, por exemplo, no Museu da PUC, você pode conjugar ciência, história e geografia no mesmo projeto. Então, você pode até desenvolver trabalhos interdisciplinares com os alunos, dando pontos e valorizando a interação dessas 3 disciplinas. Isso é fundamental. Sim. Essa dinâmica também ocorre dentro da prefeitura, assim, que é muito interessante. Esse ano, inclusive, a gente viu assim, professor de matemática fazendo o circuito artístico com os estudantes, né? Então é um momento muito rico, tanto para os estudantes quanto para os professores que podem também, né, estar em comunicação com as outras disciplinas e se aventurar mesmo em todo esse arsenal que o museu pode oferecer para a gente. Sim, e Glaucio, conta pra gente, como é que surgiu a ideia de misturar todos esses circuitos, né, nesse projeto do Circuito de Museus? Olha, né, então, como eu falei, a gente começou com 3 temáticas, né, o circuito histórico, o circuito de ciência e tecnologia e o circuito artístico. Mas a gente tinha ainda dentro de Belo Horizonte vários museus que tinham outras possibilidades. E a aceitação foi tão grande por parte dos professores que aí foram surgindo novas demandas. Então, todo ano a gente tem um desafio de estar buscando novos parceiros, trazendo outras temáticas para poder oferecer para os professores, porque muitos deles querem repetir. Um ano ele frequenta o de Ciência e Tecnologia, no outro ano ele quer ir no de História de Belo Horizonte, né?
para poder estar circulando por vários museus e discutindo isso dentro da sala O que de você aula. estava falando um pouquinho antes do programa começar é que a escola tem que ir em mais de um museu, né? Isso, dentro do circuito ela vai com o estudante pelo menos a 3 museus que estejam discutindo aquela mesma temática. Então um professor, ele apresenta o projeto anteriormente, ele vai com o estudante nessas 3 visitas e a gente sempre tem um produto dessas 3 visitas, né, que a gente chama de culminância, onde ele vai dialogar com a comunidade escolar o fruto daquelas visitas que ele fez com os estudantes. E como tem sido a resposta do público que visitou esses museus ao longo do circuito nesses anos? Olha, o circuito de museus a gente só tem recebido pontos positivos, sabe? Tanto entre os alunos, entre os professores, né? Toda vez que a gente faz uma formação também com os professores nesses espaços, né? Que a gente tem esse retorno, é muito gratificante, sabe? Porque não é só a visita em si. Você sair com um estudante que está dentro de uma comunidade, o percurso que ele faz até chegar onde está o espaço museal, o que ele vai perceber ali com o seu coletivo dentro daquela visita, né? E entender que aquele é um espaço público que existe aqui em Belo Horizonte, que ele pode voltar depois com seus familiares, isso assim é de uma riqueza tremenda, né? Que não se encerra na visita em si, né? É muito mais do que isso. Professor, para a gente fechar esse bloco, queria que você falasse um pouquinho do que o Colégio Santa Maria faz para estimular os meninos a terem mais esse contato com os museus. Bom, o Santa Maria, a coordenação de cada unidade, ela dá todo o apoio necessário para os professores desenvolverem projetos para levar os alunos e dá todo o apoio, tanto transporte quanto a burocracia toda, em sair com o aluno da escola e fomenta. A coordenação, ela faz com que o professor traga um interesse no professor e que o professor desenvolva um interesse nas crianças também em conhecer algo fora dos muros da escola. Assim. Ótimo. Gente, o tempinho aqui está acabando, mas a gente volta no segundo bloco, é rapidinho. É isso aí, no próximo bloco a gente continua com essa conversa sobre os museus. Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje o tema é a importância do museu. E aqui no estúdio os nossos convidados são a Gláucia Teixeira, da Secretaria Municipal de Educação, e o Rafael Schumacher, professor de História do Colégio Santa Maria. Bom, pessoal, e a gente sabe que os museus são um espaço de resgate histórico muito forte, né? Mas qual a importância deles para ajudar o indivíduo a se situar entre os vários tempos da história e perceber as relações entre esses fatos, né? É bem interessante para o aluno perceber a relação entre o tempo histórico e o tempo cronológico, o tempo de vida dele, o tempo de vida e o tempo histórico. Porque no museu ele tem contato direto, material com o passado. E com esse contato com o passado, por exemplo, ele pode encontrar no museu algo que foi usado, que não é usado mais na sociedade atual e foi usado pelos pais. E ele pode perceber que, às vezes, coisas que ele usa hoje em dia, o filho dele vai ver num museu e não vai mais usar. Tem uma relação interessante com o tempo. Deixa de banalizar o que a gente tem hoje, né? Porque a gente acha que tudo caiu do céu, sempre foi assim. Sim, sim. E não. Agora, tem essa coisa de que as pessoas acham que o museu é só coisa velha, só coisa antiga. Não, dá para se tornar moderno e atual também, né? Claro, né? A gente tem ainda essa ideia, né? Quando você chega para poder conversar com um estudante, tudo ele tem ideia. Mas museu, né? Eu só vou ver, né, coisas velhas lá. E eu acho que hoje os mediadores também dos museus, eles têm feito um trabalho muito bacana, né? De aproximar o acervo desse espectador, né? E quebrar mesmo um preconceito que existe, né? Porque mesmo que seja antigo, é muito importante para a gente entender, né, o presente, né? E é interessante. Sem né? dúvida. É divertido. Importância também de fazer essa relação entre os fatos que aconteceram, né? Uma relação de causa e efeito entre os fatos do presente e puxando uma ponte para o futuro, né? O professor fala na reportagem ali
que no Museu Abílio Barreto se fala muito de Belo Horizonte. Então, para conhecer a Belo Horizonte de hoje, temos que conhecer Belo Horizonte do passado. É verdade, isso na história a gente vê que muitas coisas se repetem. E a gente vê o nosso momento político de hoje, super abalado. Para a gente ter um futuro melhor e conhecer o nosso presente, é ideal conhecer também o passado. Porque a função da história, a função do ensino de história, nós não podemos instrumentalizá-la. Você não aprende história para se tornar historiador ou seguir as ciências humanas. Você aprende história para se tornar cidadão. Então, é fundamental para o aluno desenvolver o pensamento histórico, ele conseguir visualizar a sociedade como um desenvolvimento histórico. O museu ele é fundamental para despertar o interesse do aluno pela história, porque às vezes o aluno ele tem um talento por exatas, ele segue uma linha de exatas, mas a compreensão histórica faz dele cidadão. E às vezes o museu é o que vai despertar um interesse que talvez não seja a área de escolha dele. Então é uma forma de trazer, tornar a história, no caso, que é a minha disciplina, mais dinâmica, mais agradável ao aluno, mesmo não sendo a disciplina predileta dele. Sim. E como vocês veem hoje a valorização do museu no Brasil? Existem outros países que já têm uma cultura mais forte de visita de museus, ou aqui no Brasil a gente precisa melhorar muito ainda isso? Temos que melhorar muito, né? Você vê mesmo o circuito da Praça da Liberdade, né? Que é um espaço que tem uma visitação, tem uma frequência muito grande. Muitas pessoas nunca entraram em alguns dos museus que estão ali ao redor da praça, né? Isso, infelizmente, não está no nosso cotidiano, né? Então, é muito importante que, assim, no circuito, a gente atende desde a educação infantil até educação de jovens e adultos, né? Então, ter com essa criança, né, essa frequência, né, que ele possa ir em vários museus no decorrer do ano, eu acho que isso é muito importante para que ele leve para casa e fale assim, olha, tem um museu que a gente pode ir, né? É engraçado que quando a gente viaja, a gente sempre quer visitar o museu da cidade. Mas o da nossa cidade a gente não visita, né? Sim. Existe isso mesmo, né? A gente quer visitar o de fora e não valoriza o que está aqui, né? E Belo Horizonte melhorou demais nos últimos anos, né? Cada dia uma novidade mesmo. Tá muito interessante. Eu acho que quem não conhece deve conhecer. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque a gente está falando aqui de museu, mas o circuito dos museus não é só de museu, também são espaços museais. Os espaços museais, né? Igual assim, aqui mesmo nós temos a parceria com a PUC, o Museu de Ciências Naturais, e agora entrou também o Departamento de Educação Física, porque a gente tem o circuito de esporte, lazer e memória, e aí o Departamento de Educação Física vem recebendo os nossos estudantes, desenvolvendo um trabalho super bacana aqui. Então, todos os espaços que eles têm essa característica, né, de recepção desses estudantes, desenvolver uma temática, a gente está agregando e trazendo para o circuito de museus, porque tem sido uma experiência fabulosa. Sim. Rafael, como é que você tem percebido lá entre os seus alunos a reação deles a essas visitas e a esse contato com os museus? Eles ficam loucos. Sempre um evento muito grande, eles ficam muito felizes assim, do evento em si, de sair do colégio, sair da mesmice, não mesmice da sala de aula, mas mudar um pouco a direção da aula. E, por exemplo, meus alunos de 6º ano, aqui no Museu da PUC, eles enlouquecem, porque eles tomam contato com uma coisa que eles não imaginam ver em qualquer lugar. E tá tudo ali, tão perto, dentro de um museu, tão bem organizado e tão bem feito. Isso dá um retorno muito bom. Depois, quando você volta para a aula e desenvolve trabalhos em cima da temática do que você vê dentro do museu, você sempre tem um resultado muito legal e você tem um resultado também no brilho nos olhos deles. Você estimula os alunos realmente a entrar dentro da matéria e entrar dentro da disciplina. A prática ajuda a gente a consolidar o conhecimento, Sim. né? Os olhos brilham mesmo. Sim. E em relação a essas ações que podem ser desenvolvidas para despertar o interesse dos museus, né? O que pode tornar o aluno um pouco mais atraído para essas situações, né? Talvez uma introdução de algum recurso tecnológico nos museus, isso ajuda também?
Acredito que sim. Já tem, né? Os museus têm apresentado o seu acervo de formas variadas, né? Bem criativas. Não fica só lá para você simplesmente percorrer pelos espaços, né? Tem a interação, né? Tem até imagens que a gente viu, né? Outras formas de mostrar aquele acervo que eles têm investido, desenvolvido justamente para poder despertar o interesse do espectador. E a gente pode ter museu de tantas coisas, até de futebol, né? E que faz sucesso, né? Aqui em BH já tem. O Museu do Futebol faz muito sucesso entre as crianças. Sim, professor, qual é uma dica que você deixa, então, para os alunos, para os visitantes que têm interesse em conhecer mais os museus? Primeiro, alunos conversem com os professores e professores conversem com os alunos para ver áreas de interesse do aluno e do professor e no que isso pode conjugar e entrar dentro da disciplina. O Museu de Futebol, por exemplo, é lógico, os meninos adoram futebol, as meninas também, muitas adoram futebol. E tudo é história, por exemplo. Então você consegue historicizar o futebol, você consegue falar de um período do Brasil através do futebol. Claro. Então é muito legal quando o aluno pode conversar com o professor sobre temas que é do interesse dele, conjugar com a disciplina e de fato acontecer a visita, assim. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui no programa. Foi ótima conversa. Obrigado. E vamos estimular mais a visita aos museus, né? Com certeza. Obrigado, até a próxima. Obrigada. E agora nós vamos direto da redação com o Júlio César Puiati. Ele tem mais detalhes da programação do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Érico. Boa tarde, Ana Paula, pessoal do estúdio, você que nos assiste. Então, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas preparou uma programação especial para este ano. E a Cristiane vai contar um pouquinho para a gente. Cristiane, sobre o circuito de museus, o que os alunos dos colégios estão tendo a oportunidade de conhecer aqui na PUC Minas? A gente tem uma exposição voltada para mostrar um pouco mais, né, ou grande parte dela, sobre a história natural de Minas Gerais, do nosso país e da América do Sul. Então, são 3 andares de exposição e as crianças podem ver dinossauros no primeiro andar que viveram em Minas Gerais, que viveram em outros lugares do nosso país ou na América do Sul. E a gente tem também no segundo andar, aí fala um pouco da história natural de Minas Gerais, né, por meio dos experimentos, das descobertas do naturalista Peter Lund, e a exposição do Pleistoceno, que que a gente mostra um pouco da fauna que viveu até 10 mil anos atrás, né, na Era do Gelo. E o terceiro andar, eles podem ver um pouco também das espécies atuais. Então, a gente tem espécies atuais exóticas, eles conhecem um pouco mais sobre elefantes, girafa, gorila. E a exposição também Vida na Água, que fala um pouco dos primeiros seres que existiram no planeta e a diversidade que a gente tem hoje também de espécies que vivem na água. E a PUC Minas também preparou atividades especiais para a Semana de Museus, né? O que o povo pode esperar dessas atividades? O que vai estar sendo feito? Essa semana ela é organizada pelo IBRAM, né, que é o Instituto Brasileiro de Museus, e esse ano o tema é assuntos controversos em museu. Então, hoje a gente tem às 18h30 uma palestra de astronomia falando sobre presença extraterrestre na Terra, no passado da Terra, e aí que vai ser discutido um pouco, mostrar evidências científicas e o que é controvérsia, né, o que às vezes é invenção. E a partir de 7h30 a gente vai ter observação astronômica no terraço do museu. Então está todo mundo convidado para participar. No sábado também a gente vai ter uma programação muito voltada para as crianças. Então durante o dia inteiro vão ser várias atividades, como trilha interpretativa, oficina de reutilização, planetário, brinquedoteca. Então, assim, são várias atividades que as crianças podem ter a oportunidade de interagir um pouco mais sobre o assunto do museu em atividades interativas e lúdicas. E, Cristiane, para finalizar, qual o recado que você deixa para as pessoas que ainda não conheceram o Museu de Ciências Naturais? Venham conhecer, porque vale a pena, a gente tem muita coisa legal, todo mundo que vem fica encantado. Vale a pena. Beleza. Cristiane, muito obrigado, viu? Bom, gente, recado dado. Não percam a programação e as atividades especiais organizadas aqui pelo Museu de Ciências Naturais da PUC e compareçam. De volta para o estúdio.
Obrigada, Júlio. Tá imperdível essa programação, viu? É isso aí. E não se esqueça que amanhã é dia de Espaço Cult com a Maiara Mares. Ela vai receber no estúdio mais um participante do projeto Caixa Acústica. O programa está muito especial. E na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC, às 5 horas da tarde. Espero por você. E você pode participar com a gente. Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. Não deixe de participar. Na próxima quinta-feira eu estou de volta com mais um Repórter PUC. Tchau!